E agora a gente vai falar das eleições deste ano, né? Sobre as expectativas para o último governo, né, do Lula de 2025 e perspectiva para o ano eleitoral agora em 2026. A gente recebe a cientista política Luana Tavares. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Feliz ano novo. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Bom ano novo para nós. Vários assuntos, né, dão rumo aí das eleições. O que a gente pode considerar mais determinante neste momento? Seria o rumo, por exemplo, da economia, da ideologia ou até mesmo da rejeição, que às vezes é muito discutida? Sim, tem vários aspectos que impactam no ano de eleição. A gente começa hoje 2026 e já tem aí um cenário complexo pela frente, onde o atual presidente Lula busca a reeleição, até o momento é o que ele coloca e o que o partido, o entorno dele coloca aqui, vai ser a disputa eleitoral novamente considerada por ele e a definição de quem vão ser os seus adversários. E isso vai se prolongar aí ao longo do ano, porque a gente tem de agora até março a janela partidária, que já foi mencionada, né? A gente já discutiu isso em outros programas também, que os governadores mudam ali, decidem se vão disputar a eleição, se mantém a disputa, a eleição nacional, se mantém a disputa estadual. Então tem essa definição. E o que impacta muito para o presidente Lula, especialmente, que está buscando a reeleição, são alguns aspectos, né? Controlar minimamente os fatores econômicos e a economia, aquela sensação da economia, né? A sensação de estar vivendo uma vida que eu consigo sair com mais sacolinhas do supermercado, para simplificar aqui, né? Que é a economia do dia a dia. Outro aspecto muito importante no ano eleitoral para o governo Lula é a estabilidade política também, né? Como que vai administrar essa governabilidade com um Congresso que não é favorável, que é um Congresso que tem ali um grupo do Centrão muito forte, que entrega essa governabilidade, se for favorável a eles, né, se convir a eles. E o terceiro aspecto é criar um cenário político que mostre estabilidade, né? Contrastando com as alternativas mais autoritárias, que são as alternativas que estão à direita, seja na centro-direita, seja na extrema-direita, ali o grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele vai buscar se colocar como uma alternativa estável, mostrando que as pessoas podem confiar nele, podem confiar nas promessas, podem confiar no novo governo dele, porque ele vai entregar essa estabilidade. Isso vai ser um grande desafio, porque a gente tem aí um cenário complexo com várias pautas, vários problemas de governabilidade política, problemas econômicos, né, em relação a gastos públicos que são muito altos, perto dos cortes que foram projetados. A gente tem uma situação econômica até que relativamente positiva, pensando o cenário, né, até melhor do que se esperava, mas não super confortável, porque qualquer mudança ou qualquer dificuldade do governo de mostrar a previsibilidade que o mercado precisa, isso impacta aí em redução de juros, aumento da inflação e a retirada de investimentos, que é natural quando se enxerga uma instabilidade política, uma instabilidade de pautas fiscais que olhem para o futuro, né, e não só para o presente. Isso contrasta com a tentativa que o governo vai fazer de melhorar as entregas no presente, e não necessariamente alinhando isso a uma responsabilidade fiscal futura, que essa é a principal crítica que existe no mercado hoje, porque há uma série de pautas que estão sendo implementadas para melhorar a popularidade do governo com a sua base, para entregar respostas rápidas para a sociedade, mas que ao mesmo tempo geram uma bomba fiscal para o futuro. Então, é só um exemplo, né, dos três eixos principais que esse governo vai buscar em 2026 para fortalecer a candidatura do Lula e dificuldades que vão acontecer no meio do caminho. Luana, bom dia. Imaginar corte de gastos em ano eleitoral realmente é ser muito otimista mesmo, né? Ou ser muito inocente, evidentemente. Agora, falando sobre nomes, né? O fato de Flávio Bolsonaro, ele foi anunciado, não agradou tanto assim a direita, o centrão, mas de qualquer forma, né? A manutenção do legado aí da família Bolsonaro vai ficar com ele. Se abrir mão desse legado aí político, que é ainda um capital político muito forte da direita, o principal representante
representante da direita, por exemplo, para Tarcísio de Freitas, numa hipótese do Tarcísio vencer, então abafaria toda essa questão que envolve a família Bolsonaro. Por isso você acredita que, de fato, Flávio será candidato de qualquer forma e isso segura Tarcísio aqui em São Paulo? Olha, excelente pergunta, né? Essa carta que o ex-presidente escreveu no final do ano mostrou um pouco mais de confirmação em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, colocando ali que realmente, né, ele está endossando, deixando claro, né, que Flávio vai representar a família, representar os bolsonaristas, e isso deu mais um sinal de confirmação em relação à sua candidatura. Então, é fato que eles estão muito preocupados em manter o nome Bolsonaro, a família Bolsonaro, engajada numa cabeça de chapa ou dominando ali, liderando uma candidatura, para não perder esse lastro, entendendo que entregando isso para um outro nome, apesar de ser aliado como o Tarcísio, tem um perfil um pouco mais próximo do centro que pode dificultar a manutenção desse reduto, a manutenção das narrativas, a manutenção das intenções, das visões do bolsonarismo no médio e longo prazo. Então, acho que essa visão, né, de colocar o Flávio e reafirmar o Flávio como candidato é justamente para garantir que eles tenham poder de barganha, não por isso. Logo em seguida, o primeiro anúncio que foi feito em relação à candidatura do Flávio, já se teve uma reunião ali com os líderes no Congresso, no Senado, para voltar à pauta da anistia, justamente para mostrar que mudanças ou retirar essa candidatura, suavizar um pouco essa pressão, vai depender de uma resposta no curto prazo em relação a demandas como é a demanda da anistia, muito importante para eles, para que haja um abrandamento das penas ou até a soltura mais breve de Jair Bolsonaro. Então, é realmente uma equação complexa e gerou uma confusão, né? Agora, no final do ano, nesse último mês, nós tivemos aí uma demonstração de como está difícil para eles organizar essa candidatura, organizar a direita, porque, como eu já mencionei também aqui anteriormente, a gente entende pela contagem dos eleitores, né, das intenções de voto, do contingente que eles têm garantido, um pouco mais firme em relação aos votos, que ainda que esses eleitores tenham uma alternativa como Flávio Bolsonaro, ou uma chapa contendo o nome da família, a candidatura dessa extrema-direita, né, que é representada pelo Jair Bolsonaro e seu grupo, precisa da centro-direita também, porque precisa desses votos e o número não vai ser compatível, não vai ser suficiente se eles não tiverem esses votos. Então, por isso que fica essa confusão, né? Ao mesmo tempo, eles querem reafirmar a sua candidatura e bater o pé para não ter pessoas mais ligadas ao centro, com o objetivo de não perder no longo prazo posição, capital político, mas atualmente, para vencer a eleição, eles precisam desses votos. Então, essa é a grande equação e grande encruzilhada na qual a família está agora, essa candidatura está agora, e só vai se definir até março, como eu mencionei, porque a gente tem a janela partidária. Então, Tarcísio, nesse momento, ele está tentando firmar um pouco mais a sua participação aqui no Estado, as intenções para a reeleição, justamente porque ele fica, né, ali numa encruzilhada também, sem colocar 100% a atenção aqui, e sem colocar 100% a atenção numa eventual candidatura presidencial. Só vai se resolver isso, Matos, infelizmente, né? Porque a gente fica ansioso aqui querendo saber realmente quem vai ser o representante, como vai ser a formação dessa candidatura, para que outras candidaturas se organizem, para que os eleitores comecem a ter clareza. Mas o ano está só começando e pelo menos até março, o comecinho de abril, a gente vai ter essa indefinição. Muita coisa vem por aí ainda, né, Luana? Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom dia e um feliz 2026. Igualmente, obrigada.